Fala galera, Paulo Salles aqui na área. Agora vamos falar um pouquinho mais da influência do tempo no trade esportivo. Lembrando que esse daqui é uma aula do curso intermediário. Se você tem alguma dúvida ainda sobre a variação das odds, a gente vai tratar um pouquinho disso. Você pode visitar o nosso curso básico que está na descrição desse vídeo, beleza? Sabemos que uma partida de futebol possui 90 minutos, isso é, ao final de uma partida todos os mercados devem estar totalmente resolvidos. Diferentemente de outros esportes como vôlei, tênis, entre outros, o futebol tem uma métrica muito singular, que é a correlação do limite de tempo da partida com o andamento das odds em função dessa variável. Ou seja, embora um determinado acontecimento tenha muita probabilidade de ocorrência, como por exemplo a vitória de um time com um jogador a mais dentro de campo, isso deve ser traduzido em uma odd que traduza essa maior probabilidade de vitória da equipe que tem um jogador a mais. Porém, conforme o tempo passa e essa equipe não consegue marcar o gol, o fator tempo entra em ação, fazendo com que essa odd de um time favorito com um jogador a mais em campo tenha uma tendência de bater em 1000, mesmo que em algum momento da partida essa equipe possa vir a ter uma odd de 1,20, que em linhas gerais nos dá uma expectativa de mais ou menos 83% de chance de vitória naquelas condições. Traduzindo isso nas cotações disponíveis na Betfair, as chamadas odds, os mercados vencedores tendem a chegar na odd de 1,01 e os perdedores em 1000. Vou citar outro exemplo agora no mercado de gols. Digamos que estamos na partida e essa partida está empatada em 1-1. E assim eu espero que ainda possa acontecer mais 2 gols. Então vou entrar no mercado de over 3,5. Caso aconteça 2 gols no jogo, a tendência é o mercado de over 3,5 bater 1,01. Caso não aconteça esses 2 gols, naturalmente o mercado de over 3,5 vai andar na direção de subida, ou seja, bater uma odd 1000, que é a odd do mercado perdedor. Se você ficou com alguma dúvida em relação a como funciona a variação de odds na Betfair, pode revisitar a aula do curso básico, que está na descrição aqui desse vídeo no YouTube. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre as mudanças forçadas de direção. Já vimos no nosso curso básico como funciona a relação das cotações dos eventos e a sua relação com a probabilidade de acontecimento de determinada ação, como por exemplo a vitória do time A ou B ou empate e também a quantidade de gols de uma partida. No entanto, como somos traders, podemos ver as cotações de probabilidades sendo alteradas conforme alguns critérios e um desses critérios é o fator tempo. Podemos ter uma equipe muito bem em campo, vamos usar o exemplo aqui do Valência, jogando em casa com uma odd de 1,60 e mais ou menos 63% de chance de vitória. O Valência está muito bem em campo, seus jogadores do ataque estão finalizando bem, sua defesa não sofre com contra-ataques e a posse de bola é agressiva e efetiva. Então decidimos que vamos fazer um back no Valência, ou seja, vamos ficar contra o tempo esperando um gol da equipe favorita em campo. Mesmo estando contra o tempo, o mercado entende que as probabilidades iniciais foram alteradas e aquela odd que inicialmente estava com uma tendência de subida se inverte descendo ainda mais até 1,50, por exemplo. Porque os traders começaram a entender que jogando daquela forma o Valência possui muito mais do que os 63% de chance de ganhar a partida naquele momento do jogo. Isso chamamos de mudança de direção. É quando não temos nenhuma ação significativa na partida, como gols ou expulsões, mas mesmo assim o mercado inverte o sentido natural de direção, criando uma resistência na direção que, em teoria, deveria ser natural. No entanto, essa direção, mesmo que antinatural, ainda vai estar condicionada ao fator tempo. E mesmo que o Valência tenha uma superioridade em campo durante 90 minutos da partida, se o gol não sair, o mercado tende a retomar a direção natural e assim ser um mercado de tendência de subida. Isso vai caminhar em direção à odd 1000. Agora vamos falar um pouquinho das mudanças forçadas de probabilidade. Outra mudança que também pode ocorrer dentro de uma partida é a alteração forçada de probabilidade. Diferentemente do tópico anterior, onde tivemos somente uma alteração de direção, aqui o mercado se altera bruscamente com a ocorrência de alguma ação específica, como gols, expulsões e até lesões em alguns casos. Acabamos de utilizar o exemplo do Valência jogando bem dentro da sua casa com uma odd de 1,60.
Porém, um jogador expulso, automaticamente essa odd subiu para mais ou menos 3. Isso quer dizer que imediatamente as probabilidades de vitória do Valência caíram de 63% para 33%. O mercado não precisou inverter uma direção de odd para fazer alteração significativa de chances de vitória. Aquela odd que antes estava com a direção invertida, pois o Valência, mesmo empatando, jogava muito bem, agora foi alterada por uma ação específica na partida que chamamos de mudança forçada de probabilidade. Isso também ocorre no caso de gols marcados. Uma equipe empatando em 0-0 tem uma determinada probabilidade de vencer. Caso essa equipe abra o placar, essa odd tende a descer, isso é, tomar direção no sentido de um 0-1. Novamente, uma ação no jogo influenciou todas as probabilidades embutidas naquelas cotações. A influência do fator tempo nas alterações forçadas de probabilidade, contudo, ainda não podem ser excluídas. Isso quer dizer que uma equipe abrindo o placar aos 75 minutos de partida tem muito mais chance de ganhar essa partida, porque faltará apenas 15 minutos para o término do evento. Então o mercado vai entender que essa odd deve ajustar muito próximo de 1,01. Essa mesma equipe que começa a partida com uma odd de 1,60, abrindo o placar nos primeiros 10 minutos de partida, também terá sua probabilidade alterada. Todavia o mercado não descerá tanto próximo de 1,01. Entendendo que resta muito tempo a ser jogado e que a equipe B ainda tem chances de empatar e talvez virar essa partida. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a influência do fator tempo no trade. É um dos fatores mais importantes na nossa tomada de decisão e na montagem aí de estratégias e técnicas que você vai usar aí também não só no curso intermediário, mas no curso avançado. Se você ficou curioso, vai ter o link aqui do nosso curso básico e também vai ter aqui do nosso curso avançado. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, boa sorte, bons greens e tamo junto. Valeu!